E se o nosso lugar no universo fosse muito, mas muito mais complexo do que alguma vez imaginamos? Nesta análise, vamos mergulhar num modelo cosmológico fascinante, retirado diretamente do Documento 41. Vamos explorar a estrutura, a energia e os componentes do nosso canto do universo de uma forma, bem, de uma forma completamente nova. Para começar, vamos a uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Onde estamos realmente? E não falo da nossa cidade ou do nosso país, falo do nosso endereço cósmico completo. Preparem-se, porque esta é uma viagem que promete expandir e muito a nossa noção de casa. E aqui está ele, o nosso endereço cósmico, camada por camada. É quase como um código postal, mas numa escala astronómica. Começamos no nosso planeta, aqui a fonte chama Urântia, que pertence ao sistema de Satânia. Este sistema, por sua vez, está aninhado dentro da constelação de Norlatiadec. Mas a viagem não para por aí de todo. A constelação faz parte de algo maior, o universo local de Nébadon, que por fim reside no gigantesco superuniverso de Orvonton. É fascinante ver como cada nome revela mais uma peça deste puzzle, uma estrutura cósmica imensa e, surpreendentemente, muito bem organizada. Então, vamos lá. Vamos focar a nossa atenção neste nível em particular, o nosso universo local, Nébadon. Podemos pensar nele como o nosso bairro cósmico. É o conjunto de estrelas e planetas com que viajamos em conjunto através do superuniverso. E o que torna a nossa localização ainda mais interessante é esta citação da fonte. O nosso mundo, Urântia, era considerado entre as mais humildes de todas as criações. Este detalhe dá ao nosso pequeno planeta um significado especial, não acham? Sugere uma história de ascensão a partir de origens modestas. Aqui, nesta vasta imensidão. Claro que uma estrutura tão vasta precisa de ser alimentada. Como é que tudo isto se mantém a funcionar? A fonte descreve um sistema que funciona, bem, quase como uma imensa rede de energia cósmica. É a força vital que sustenta toda esta geografia. O fluxo de energia imaginem uma cascata. A energia universal entra no superuniverso, é ajustada, transformada e enviada para 100 centros de potência em Nébadon. A partir daí, é canalizada para as constelações, depois para os sistemas locais como o nosso e, finalmente, é distribuída aos mundos individuais. É, no fundo, uma rede de distribuição hierárquica e incrivelmente organizada que vai do macroscópico ao microscópico. E quem gera esta rede? Bem, existem dois tipos de entidades. Temos os centros de potência, que são os macrogestores. Pensem neles como enormes transformadores localizados nos centros gravitacionais. E depois temos os controladores físicos, os microgestores. E não são poucos. Existem 500 mil deles só no nosso sistema, a manipular e a direcionar ativamente as correntes de energia. É a diferença entre, digamos, a central elétrica e os eletricistas no terreno. As manifestações mais visíveis de toda esta energia cósmica são, claro, os sóis, as nossas estrelas. Mas eles são muito mais do que simples bolas de gás a arder. Segundo esta fonte, são fornos complexos com ciclos de vida e propriedades verdadeiramente incríveis. Para termos uma ideia da escala de que estamos a falar, olhemos para a estrela Antares. O seu volume é 60 milhões de vezes maior que o do nosso Sol. É uma dimensão que é quase impossível de conceber e que ilustra a enorme diversidade que existe lá fora. Em comparação, o nosso Sol é de facto bastante modesto. E mesmo o nosso modesto Sol é um lugar de extremos inacreditáveis. O seu interior atinge quase 20 milhões de graus Celsius. É tão quente que os próprios átomos são desfeitos nos seus componentes mais básicos. É um ambiente de uma intensidade que, honestamente, desafia a nossa imaginação. A densidade também atinge níveis extraordinários. Numa estrela velha, moribunda, a matéria fica tão comprimida que um único centímetro cúbico, pensem no tamanho de um dado, pesaria aqui na Terra 166 quilos. Isto mostra a pressão gravitacional extrema que acontece no fim da vida de uma estrela. E este é o ciclo de vida típico de um Sol. Começa jovem e pulsante, muitas vezes como uma gigante vermelha. Depois atinge uma fase adulta estável, como o nosso Sol amarelo. Na velhice, arrefece e contrai-se numa anã hiperdensa antes do grande final, ou se apaga lentamente ou explode num último e glorioso fogo de artifício cósmico. Uma progressão ordenada e, de certa forma, previsível. Agora, desta escala imensa dos sóis, vamos mergulhar no mundo atômico. A fonte conta-nos uma história absolutamente fascinante sobre um único elemento e a sua extraordinária viagem pelo espaço: o cálcio. E esta citação capta a ideia na perfeição.
Estes restos mutilados de cálcio solar literalmente cavalgam os raios de luz por distâncias variadas. E atenção, isto não é uma metáfora. O documento descreve um mecanismo físico real que permite que isto aconteça. Pois bem, o cálcio não é um elemento qualquer neste modelo, é descrito como o principal elemento que permeia o espaço, a matéria-prima literal para a construção de planetas. E a sua importância deve-se a esta capacidade única, a capacidade de escapar à gravidade de um Sol e viajar pelo cosmos. Então, como é que isto funciona? É aqui que a coisa fica mesmo interessante. Um átomo de cálcio perde um eletrão. O eletrão seguinte começa o que só pode ser descrito como um ato de malabarismo. Ele salta entre a sua órbita e a órbita que ficou vazia. E faz isto, atenção, 25.000 vezes por segundo. Este piscar incrivelmente rápido permite-lhe, na prática, agarrar-se e largar-se dos raios de luz, apanhando boleia deles para fora do Sol. É um mecanismo de propulsão, à escala atómica. Depois de explorarmos a geografia, a energia e até a mecânica atômica, começa a emergir um quadro geral. A imagem que a fonte nos pinta não é a de um caos aleatório, mas sim a de um cosmos profundamente ordenado e gerido de forma inteligente. Vamos recapitular os pontos principais. Vimos uma geografia cósmica vasta, com estruturas dentro de estruturas. Vimos uma rede de energia hierárquica e complexa, ciclos de vida previsíveis para as estrelas, e até uma mecânica atômica de uma precisão incrível que permite a distribuição de materiais pelo espaço. Tudo parece estar ligado, do superuniverso a um único átomo, sugerindo um sistema interligado e com um propósito. No final, ficamos com a imagem de um universo que funciona com a precisão de um mecanismo de relojoaria, das galáxias aos eletrões. E isto leva-nos a uma questão inevitável, uma questão que fica para reflexão. Se o cosmos é um produto de um desenho inteligente, o que é que isso implica sobre o nosso papel dentro dele?